Aleluia! Meus queridos, aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo vem fazendo uma série de recomendações e basicamente com o cuidado de não desviar do caminho, não abandonar a fé, não provocar escândalos, né? E nós, cristãos, nós precisamos receber a graça salvadora de Deus e nos abster mesmo das coisas do mundo. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que é muito, que não era possível, uma pessoa receber a graça de Deus e experimentar a salvação e depois de tudo isso ainda andar, numa vida de pecado, abandonar a fé e a vida do Evangelho. Isso aqui ele está dizendo que é voltar a se prender ao jugo do pecado e do mal. E ele chama a atenção que todos devemos ser exortados a se reconciliar com Deus e receber a sua graça. Então, irmãos, nós que somos cristãos temos que ter muito cuidado, porque a tentação, as provocações externas, elas são frequentes e são insistentes na vida de todos nós. Por isso que ele fala das aflições e das angústias. Mas essas aflições e angústias que nós sofremos são justamente momentos de dificuldade da nossa vida para nos tentar, nos provar. Não é Deus fazendo isso, é a nossa concupiscência, é o nosso pecado, os nossos desejos. Essas coisas elas se levantam contra nós. E não somente isso, tem também algo que a gente fala que pode ser exterior. Não. Toda essa questão é uma guerra interior de cada um de nós. Aqui no versículo 10 ele fala assim: como contestados para sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada, possuindo tudo. Aqui ele está dizendo que em Deus, aparentemente podemos não ter nada, mas em Deus nós temos tudo. E aqui não é uma contradição, Aqui não é uma contradição para o Evangelho, é porque Jesus disse: aquele que dá, recebe, Aquele que perde, ganha. Mas aqui ele está falando basicamente em relação ao reino de Deus, a uma vida totalmente dedicada a Deus. Essa afirmação, ela tem essa base, Não é qualquer coisa, se você perder qualquer coisa por amor ao Evangelho, por amor a Deus, abrir mão da sua vida por amor a Jesus, de fato você não está perdendo ou abrindo mão, você está ganhando. Por quê? Porque o mundo é mau, o mundo jaz no mal, mas Deus é bom e a sua bondade ela dura para sempre. E aqui o Paulo, ele vem afirmando que mesmo que não tivesse posses ou bens, mas em Deus, ele tinha a sua riqueza. Por quê? Porque quando Jesus fala assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, irmão, quando nós buscamos Deus, todas as coisas nos são acrescentadas e Deus vai providenciar aquilo que realmente está faltando em nossa vida. Mas note, nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, Devemos estar sempre em comunhão com Deus, conversar com Ele sempre. E aí sim, nós teremos. O Tiago, ele diz: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Para nós podermos pedir as coisas a Deus e receber, nós temos que partir do princípio de estar dentro da vontade dEle, vivendo a palavra dEle, E quando nós guardamos a sua palavra, nós podemos pedir o que quiser e será feito. Por quê? Porque nós estaremos totalmente afinados com a vontade de Deus. Então, quando a vontade de Deus está em nós, nós só vamos estar pedindo a vontade de Deus em nossa vida. Isso, irmãos, até mesmo bens materiais, porque essas coisas elas vêm para nós
não para que nós venhamos a possuir e mostrar, olha como eu tenho, não. Ela vem para nós para que nós possamos administrar, e através dessa administração nós podemos abençoar outras pessoas. Amém? Então Paulo ele afirma que, mesmo possuindo poucos bens deste mundo, mas como servo de Deus tomava outros bens espiritualmente e se tornava uma pessoa rica, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus pela sua graça. E nós devemos ter muito cuidado em tomar jugo desigual. Sabe? Aqui ele vem falando, né, de uma pessoa ter relação, ter comunhão, ter associação, até mesmo casar, né, com relacionamentos contrários, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque, irmãos, há uma guerra espiritual muito intensa, muito forte, que nos envolve. Nós temos que ter cuidado com qualquer coisa que nós venhamos a fazer, para que amanhã ou depois não estejamos enfrentando uma luta de estar em caminhos contrários. Isso em relação principalmente à fé, né? Porque até mesmo nos negócios, em outras coisas, mas aqui ele está falando principalmente de uma vida cristã, de uma vida de fé, de uma vida na presença de Deus. Então ele tem nos advertido, né? E a questão da gente saber mesmo, né, de que lado é que nós estamos, qual é o Deus que nós servimos. Será que nós servimos aos deuses deste mundo, ou será que nós servimos ao Deus deste mundo, que criou este mundo? Porque tem os deuses deste mundo, né? E tem o verdadeiro Deus, né? O poderoso, o Senhor, Criador de todas as coisas. Então, irmão, nós devemos nos apartar. Olha, no versículo 17 ele fala bem forte, ó: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aqui ele está dizendo que nós devemos nos abster, nos afastar de qualquer associação com o mal, qualquer, seja ele aonde for. Se tiver uma raiz do mal, devemos sair. Se tiver qualquer coisa que vai levar você para escandalizar o nome de Deus, para negar a sua fé em Deus, para mudar a sua vida, tirar você da presença de Deus e você viver uma vida longe, qualquer coisa, eu e você precisamos nos afastar. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela é muito clara, muito evidente, e Deus, ele sempre quer o melhor para mim e para você. Por isso que a palavra está aí. E muitas vezes nós entramos numa igreja e ouvimos uma pregação e achamos que aquela pessoa está falando de nós, mas não é. Muitas vezes o Espírito Santo, ele coloca as palavras na boca do pregador. Porém, o efeito que aquelas palavras são causadas, às vezes o pregador não está nem sabendo por que está falando, mas ele fala por obediência ao Espírito Santo. Mas a pessoa que está ouvindo, essa pessoa, ela precisa ouvir aquela palavra de repreensão, aquela palavra de exortação, para chamar a sua atenção, para que essa pessoa caia em si, e caindo em si, se arrependa, e arrependendo-se, confesse os seus pecados, e confessando os seus pecados, ela venha a ter uma vida na presença de Deus. É assim, amém? Então, escute, guarde essa palavra no seu coração. Converta-se ao Senhor Jesus. Aceite Ele como o Senhor e Salvador. Sua vida vai mudar e você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Meu querido, espero que esta palavra, esta meditação, ela possa mexer com o seu coração e você sinta mais necessidade de buscar a Deus. Fica na paz, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir.